Oi, pessoal. Estou passando aqui hoje para gravar para vocês um vídeo que eu considero essencial para quem acabou de tomar a decisão de migrar aqui para o Canadá. Então, se vocês já estão no grupo A Caminho do PR há algum tempo, vocês devem ter visto já esse documento, um passo a passo do Express Entry, que eu criei quando eu apliquei para o Express Entry em 2017, mas ele tem sido mantido atualizado sempre que acontece alguma coisa no processo, ou então quando eu encontro alguma informação nova, eu atualizo o documento, então vocês podem usar esse documento sem risco nenhum dele estar desatualizado. Por que eu espero que vocês todos olhem esse documento antes de começar qualquer coisa, tá? O Express Entry é o programa que chama mais gente para emigrar do Canadá. Então, o Canadá tem mais de 70 programas de imigração, cada província tem autonomia para fazer seu próprio programa de imigração, porém o Express Entry é o programa federal, então ele não fica limitado a províncias, exceto por Quebec, mas o Express Entry atende todas as outras províncias, e ele costuma ser muito mais rápido que os outros, porque os programas provinciais geralmente têm duas fases, você primeiro aplica para a província e depois que a província te aprova, você aplica no nível federal, e o Express Entry já é federal, então você corta um pedaço desse processo e consegue a sua imigração mais rapidamente. Então, eu recomendo que vocês todos leiam esse documento assim que vocês decidirem imigrar aqui para o Canadá. Eu não vou passar pelo documento inteiro, eu só quero passar com vocês o começo do documento. Então, no início do documento, eu explico melhor o que é o Express Entry, todos os programas que ele comporta, porque o Express Entry é como se fosse uma umbrella em si, tem alguns programas embaixo dele, cada programa tem os seus próprios requisitos. Mas é importantíssimo que vocês conheçam como é que os pontos são calculados. Então, vocês podem clicar nesse aqui. Então, antes de decidir estudar no Canadá, faça o seu simulado por este site. Este site é um site oficial do governo canadense e ele tem uma ferramenta própria que vocês vão respondendo as perguntas e no final ele já fala se vocês são ou não elegíveis e qual é a pontuação de vocês. Ele é muito bom, vale a pena começar por aqui, mas eu pessoalmente gosto mais deste outro aqui. Então aqui no final eu falo, é importante entender os critérios de pontuação e veja como a pontuação é calculada neste outro link. Então, esse link que está carregando agora, basicamente explica como é que essa ferramenta calcula os pontos de vocês. E por que eu gosto mais desse? Porque aqui você consegue tomar decisões melhores sobre como melhorar a sua pontuação do que no outro site. Então, por exemplo, ele explica aqui que a pontuação ela é dividida em 4 setores. Então, o primeiro é sobre Core e Human Capital Factors. Então, na parte A do questionário, você vai ganhar pontos por idade, nível de educação, qual é a sua proficiência em inglês ou francês, e qual é a sua experiência canadense de trabalho qualificado. Isso é a parte A do questionário. A parte B, para quem é casado ou está em common law, vai contar pontos para o spouse em relação ao nível de educação dele ou dela, nível de inglês ou francês e experiência canadense. A parte C é uma das partes mais importantes. Eles te dão pontos extras, pontos bônus, combinando fatores. Então, por exemplo, se você tiver na parte educacional um nível alto de inglês ou francês e uma pós-graduação, né? Na verdade, não é uma pós-graduação, um curso depois do secundário, então um curso depois do high school, você ganha 50 pontos, até 50 pontos. Se você tiver um nível de experiência canadense, mais de um ano, e mais um curso também acima do high school, de pós-secundário, você ganha mais 50 pontos. Além disso, você pode combinar a experiência que a gente teve no Brasil ou em outros países com um nível alto de inglês ou francês, que pode te dar também até 50 pontos, e com experiência canadense, que pode te dar 50 pontos. E se você tiver um certificado de qualificação, geralmente isso é para o Federal Skilled Trades, você pode ganhar até 50 pontos. Então, o diferencial de quem consegue ou não uma pontuação alta, geralmente é por causa dessa parte C aqui. Porque aqui em cima todo mundo vai ganhar os pontos mais ou menos parecidos, só que ao combinar um nível alto de inglês ou francês com um nível alto de educação ou com mais de três ou mais anos de experiência qualificada no Brasil, ou com
anos de experiência no Canadá, a sua pontuação sobe muito. Essa parte C te dá até 100 pontos. Então, mesmo que você tenha mais de 100 pontos aqui, eles limitam em 100. Mas é a diferença fundamental para quem consegue ou não chegar perto da nota de corte do Express Entry. E a partir desses são pontos adicionais. Eles dão pontos para quem tem irmãos ou cunhados aqui no Canadá, que já sejam residentes permanentes. Para quem tem francês também, além do inglês, eles dão pontos. Para quem estudou aqui, pelo menos por um ano ganha 15 pontos, 2 anos ou mais ganha 30 pontos. Para quem tem um emprego com uma LMIA e para quem tem a nomeação provincial. Então, é assim que os pontos são calculados para o Express Entry, e aqui embaixo vem o breakdown para cada sessão. Então, vamos supor que hoje eu tenho 38 anos e eu decidi imigrar para o Canadá. E eu sou casada. Então, aqui, com 38 anos, casada, eu tenho 55 pontos por idade. Solteira, eu teria 61 pontos. Então, os pontos que o meu marido vai ganhar e a pessoa que é solteira não ganharia são equiparados aqui para poder, no final, chegar ao mesmo número de pontos, tanto se você está solteiro quanto se você está casado. Nível de educação, essa parte é bem legal. Então, com spouse ou sem spouse. Esse ponto é importante porque, se vocês notarem aqui, o Canadá, basicamente eles exigem que a gente tenha um bacharel. Porque se você fizer um college, né, no Brasil seria um técnico, de 2 anos, você vai ganhar 91 pontos como solteiro, ou 91 pontos como casado, ou 98 pontos como solteiro. Se você tiver um bachelor, isso já sobe para 112. E se você tiver um bachelor mais um curso, seja um técnico ou seja uma pós-graduação, isso vai para 119 se você for casado, ou 128 se você for solteiro. Por que eu estou falando que eles exigem um bachelor? Primeiro que a maioria dos programas exige um bachelor, então é importante vocês terem esse cuidado de completar pelo menos um bachelor antes de fazer cursos mais curtos que isso. E naquela parte C que eu falei que era importante, porque são os pontos combinados, a maioria dos pontos vai ser para quem tem 2 ou mais certificados, ou acima disso. Então, vamos supor, é a minha situação mesmo. Eu fiz um bacharel de ciência da computação no Brasil e depois eu fiz um MBA que foi equiparado a uma pós-graduação aqui quando eu fiz o meu ECA. Isso me dá 2 ou mais certificados. E aí, lá na parte C, que eu tinha um nível de inglês mais alto, isso foi me dando muitos pontos extras também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso antes de vocês escolherem o que vocês vão fazer como próximo passo. Então, vocês vão ver na internet, assim que a gente começa essa pesquisa sobre como emigrar para o Canadá, muita gente vai falar, porque você tem que vir estudar no Canadá. Nem sempre essa vai ser a melhor estratégia, tá? Se você já, que nem é o meu caso, já tinha uma pós-graduação no Brasil, fazer outra pós-graduação aqui vai te dar um pouquinho mais de pontos, mas não vai te dar todo essa pontuação adicional no nível C, porque você já teria isso de qualquer forma. Então, no meu caso, teria sido muito melhor eu chegar no nível CLB 9 no inglês ainda no Brasil, e ter aplicado, do que ter vindo estudar aqui, fazer tudo isso para depois perceber que o que ia me fazer a diferença na minha pontuação era o CLB 9. Então, estudem muito isso aqui antes de decidir a estratégia de vocês, porque vir para cá, todo mundo sabe, é um processo extremamente caro, demorado, qualquer erro custa muito dinheiro e coloca muita coisa em risco, então vocês têm que saber esse site, na minha opinião, vocês têm que saber isso aqui de cor. Quais são os momentos do site, né? Quais são os pontos daqui que vão trazer maiores benefícios para vocês. Então, de novo, voltando. Se você já tem um bachelor no Brasil e você tem um inglês bom, de repente, bom, que eu considero avançado, talvez não valha a pena vir estudar aqui, talvez valha a pena fazer uma pós-graduação ainda no Brasil, e aí simulem todos os pontos para ter certeza que isso faz sentido, porque é mais barato estudar no Brasil do que estudar aqui. Ou não, ou se você já tem um bachelor no Brasil, já tem o inglês lá em cima, mas faria diferença estudar aqui, porque tem 15 pontos para quem estuda aqui por um ano, por exemplo. Aí vale a pena vir estudar aqui para ganhar 15 pontos, lembrando que vocês vão perder alguns pontos por idade com o passar desse tempo. Ou então, uma terceira situação, você já tem a pós-graduação no Brasil, que seria o meu caso, já tem o inglês lá em cima, mas ainda assim tão longe da pontuação. Vale a pena estudar francês? Provavelmente vale muitos pontos ter uma segunda língua. Então, todas essas decisões vocês podem tomar ainda do Brasil sem gastar nada em dólar canadense, porque a gente sabe que com o preço do dólar, quanto menos erro tiver, melhor. Então, vamos rodando aqui.
A segunda parte, depois que a gente falou de educação, só um ponto importante: Master's Degree ou Professional Degree. Algumas profissões, e tem a lista no site, tem algumas aqui, mas tem uma lista mais completa, depois eu procuro o site. Eles equiparam a profissão a um professional degree. Então, veterinários, farmacêuticos, pessoas formadas em direito no Brasil, deveriam conseguir fazer a equiparação do diploma com um professional degree. Recentemente me falaram que o WES, que é um dos maiores, uma das maiores instituições que faz essa equiparação, não está fazendo equiparação de professional degree no Brasil. Então, se você fez direito no Brasil, mandou para o WES e eles falaram que isso foi um bachelor, talvez valha a pena mandar para outra instituição. O IQAS de Alberta tem feito a equiparação para professional degree, porque isso te dá pontos a mais. Então, em vez de você ganhar 119 pontos, se você for casado, você ganha 126. E se você for solteiro, em vez de 128, você ganha 135. Vamos supor que você seja solteiro. É uma diferença de 7 pontos de um para o outro. Se a sua pontuação já estiver muito alta e 7 pontos não for fazer diferença, faz pelo WES, mesmo que costuma ser mais rápido. Se fizer diferença, espera o ICAS, né? Que é o de Alberta, e para conseguir o nível de Professional Degree. Então, todas essas decisões vocês têm que tomar com antecedência. O que mais? Próximo é idiomas. Então, aqui, o que é CLB? Vamos começar. CLB é o Canadian Language Benchmark. É uma tabela que o Canadá criou para falar, ok, se você fizer o IELTS e tirar essa nota no IELTS, isso significa essa nota no nosso critério canadense de notas de idiomas. E aí vocês vão olhar essa tabela e vão falar, ok, não faz tanta diferença se eu tirar... Bom, até faz alguma diferença. Se eu tirar 7 ou se eu tirar 8. Porém, voltando lá naquela parte C, quem tiver CLB 9, que é esse aqui de baixo, quem tiver CLB 9 e combinar isso ou com 3 ou mais anos de experiência no Brasil qualificada, ou com 2 cursos de nível superior, 2 cursos depois do high school, isso já te dá 100 pontos. Então, a gente fica brincando que o CLB é a nota mágica, porque por mais que ele não dê tantos pontos de diferença em idioma em si, lá na parte C, quando você combinar isso com outras coisas, isso vai te dar muitos pontos. Então, estudar inglês ou francês, um dos dois que chegue no CLB 9, é fundamental para você conseguir uma boa pontuação para o Express Entry. E aí ele vem para a pontuação do segundo idioma. Então, se a sua língua principal foi em inglês no primeiro, aqui é quantos pontos você consegue ganhar pelo francês. Ou invertido, se seu francês é melhor que o inglês, você vai colocar o francês como primeira língua e aqui é a sua nota pelo inglês. Canadian Work Experience. Esse ponto é extremamente fundamental e isso funciona muito bem para quem vem como casais, tá? Como uma pessoa vem estudando, outra pessoa vem trabalhando. O que acontece? Quando você vem uma pessoa estudando e outra pessoa trabalhando, essa outra, primeiro precisa de ser um curso público, full time, para quem vem como estudante, só que o spouse, né, o marido ou a mulher dessa pessoa, consegue um visto de trabalho aberto. Então, supondo que essa pessoa se recoloque rapidamente aqui no mercado, numa vaga qualificada, ela começa a contar pontos para o Express Entry. O que aconteceu no meu caso? Meu marido veio estudando, eu vim com o Open Work Permit, mas eu não consegui um trabalho qualificado no NOC A, B ou 0 imediatamente. Eu demorei para conseguir entrar no NOC qualificado. Então, minha pontuação de trabalho não estava contando. Isso é um risco que tem que ser considerado também no planejamento de vocês. Mas vamos pensar no melhor dos cenários. Vocês dois vieram e o spouse, que tem o Open Work Permit, conseguiu o emprego imediatamente e conseguiu completar um ano de experiência canadense. Então, essa pessoa passa a ser, provavelmente, o aplicante principal de vocês, porque isso dá 35 pontos para vocês, e vai considerar pontos também lá no critério C. Mas, de novo, sempre tem o risco, então considerem todas as opções antes de tomarem qualquer decisão. Parte B, do spouse. Então, quantos pontos o seu marido vai te dar nesse processo, ou esposa? Como só todo mundo que está calculando pontos nessa parte vai ter o spouse, tudo que tem não spouse não se aplica. Não é um critério injusto, tá, gente? Vocês podem chegar, se eu não me engano, a 300 pontos na parte A. Deixa eu ver, só um minuto.
Ó, com o spouse, vocês chegam em no máximo 460. Sem o spouse, vocês chegam em 500 pontos na parte A. Por que isso? Porque os outros 40 pontos de diferença entre um e outro vão ser obtidos pelo seu spouse no critério B. Então, outra coisa que é muito comum acontecer, vamos supor que o aplicante principal do casal tem 2 cursos superiores, inglês avançado, já tem experiência canadense, está com as notas lá em cima em tudo no critério A. Só que ele é casado com, ou ela é casado com uma pessoa que está com inglês básico, que tem um high school, ou então que não terminou os estudos da graduação, enfim. Então, em vez dessa pessoa ter uma pontuação muito alta, o spouse vai fazer com que essa pontuação caia um pouco. Então, tem que tomar esse cuidado também, para que os dois estejam mais ou menos no mesmo nível educacional, mesmo nível de inglês, para que os pontos não sejam descompensados, né, um pelo outro. Então, vamos passar pelos spouses. O spouse tem pontos da mesma forma por educação. Então, se a pessoa fez um curso técnico no Brasil, ela vai te dar 7 pontos. Se ela fez um bachelor, 8 pontos. Um bachelor mais um curso de certificação, seja um técnico ou seja uma pós-graduação, 9 pontos. Um master ou um professional degree, 10 pontos. E se a pessoa tiver um doutorado, 10 pontos também. Aqui a nota por inglês ou francês, então o CLB 9, que para o aplicante principal vale, eu acho que 28 ou 29 pontos. Para cada frente que a pessoa tirar 9, vai ganhar 5 pontos, então ela pode ganhar até 20 pontos nessa sessão. Se a pessoa já tem experiência de trabalho canadense, de 1 ano vai ganhar 5 pontos, 2 anos 7 pontos e assim por diante. Soma essas duas partes, A e B, para saber quantos pontos vocês têm até aqui e para saber o que vocês podem melhorar. Aí a parte C é aquela que eu comentei com vocês inicialmente, dos pontos do combo, né? Tipo, inglês mais educação. Então, vamos lá para vocês conhecerem quais são as combinações mais frequentes e mais vantajosas, tá? Em educação. Então, essa primeira coluna quer dizer que você tem inglês ou francês acima de CLB 7 e menor que CLB 9, e essa segunda coluna é acima do CLB 9. CLB 9, para quem está fazendo IELTS General, quer dizer listening 8 e todas as outras frentes 7. Então, se você conseguir 8 no listening, 7 no resto, você tem CLB 9. E essa é a nota que eu acho que todos vocês têm que tentar conseguir ainda do Brasil, se for possível, para já chegar aqui com um perfil mais competitivo, caso vocês venham antes do PR, tá? Então, vamos supor que a pessoa tem 2 ou mais cursos pós-secundários, que é aquele cenário que eu falei, de fazer um bachelor, né, um bacharel, mais um curso de 1 ano, seja, né, uma pós-graduação ou um técnico. Vocês vão ter 25 pontos se vocês tiverem CLB 7 ou mais, mas vocês vão ter 50 pontos se vocês tiverem mais do que o CLB 7. E aí vocês vão ver que não muda nada se você tem 2 ou mais cursos superiores, ou se vocês têm mestrado, ou se vocês têm doutorado. Nessa parte, todo mundo acima de 2 cursos universitários, né? Ou seja, acima de 2 cursos acima do high school, esse LB9 já vai ganhar 50 pontos. Então, eu sugiro que todos vocês tenham isso aqui como meta. Ganhar 50 pontos com CLB 9 mais 2 cursos de graduação. A segunda opção, para ganhar também pontos, é com a Canadian Experience. Mas a Canadian Experience vocês só ganham se vocês tiverem um visto de trabalho canadense. Então, quem está no Brasil ainda não vai conseguir pontuar nesse critério. Mas, supondo que você ou seu spouse esteja aqui trabalhando, com 1 ano de Canadian Experience, mais CLB... desculpa, ai, cadê a minha tela? Desculpa, esse aqui não é com inglês. É 1 ano de Canadian Experience mais o seu nível educacional. Então, se você tiver, de novo, 2 cursos acima do high school e 1 ano de experiência canadense, você ganha 25 pontos. E 2 cursos acima do high school, seja qual for, master, doutorado ou o que seja, e 2 anos de Canadian Experience, isso sobe para 50 pontos. Aqui, novamente, trabalho do Brasil mais nível de inglês. Então, se você está com inglês 7, que é o intermediário, e você trabalhou no Brasil há 3 anos ou mais em um trabalho qualificado, você tem 25 pontos. Mas se você conseguiu o seu CLB 9, que é avançado,
mais 3 anos de experiência no Brasil te dá 50 pontos. Então, melhor cenário, de repente, vocês estão com 2 anos de experiência no Brasil e estão com CLB 9. Não faz sentido largar o Brasil e vir para cá agora, porque vocês poderiam ganhar 25 pontos a mais só de completar mais um ano de experiência no Brasil. Então, calculem isso antes de decidir qualquer coisa, de novo. E por último, não é por último ainda tem mais um, mas trabalho fora daqui, né, Foreign Work Experience, com Canadian Work Experience. Então, para quem já está aqui, já está trabalhando na área, se você tiver 3 anos de experiência no Brasil e 1 ano de Canadian Experience, você ganha 25 pontos, e 2 anos de Canadian Experience, você ganha 50 pontos. Antes de eu passar pelo último, deixa eu só lembrar vocês que essa parte toda, C aqui, vale no máximo 100 pontos. Então, não adianta vocês focarem em conseguir tudo que está aqui. Foquem em 2 de 50 pontos cada, que vocês já chegam no limite desse bloco. E dá para fazer 100 pontos nesse bloco sem nunca ter pisado no Canadá. Então, se você tiver 2 cursos superiores, mais o CLB 9, vai te dar 50 pontos. E se você tiver 3 anos de experiência no Brasil, mais o CLB 9, já te deu os outros 50 pontos, fechou 100 pontos na parte C, não precisa correr atrás da Work Experience canadense para essa parte. Claro que o Work Experience canadense vai te dar pontos na primeira parte lá de cima, parte A, mas talvez não seja fundamental para você conseguir vir, tá? Para imigrar pelo Express Entry. Então, de novo, planejem. A última parte da parte C é para quem tem um certificado de qualificação. De novo, isso é só para trades. Aqui em Ontário e em outras províncias, cada profissão... o que é trades? Trades são as profissões que você aprende geralmente por experiência. Então, você não vai fazer uma faculdade para você fazer serviço de eletricista, ou serviço de pedreiro, ou baker, ou cook, ou... enfim, várias profissões que exigem mais experiência do que educação. Então, algumas dessas profissões exigem certificação da província, para eles falarem, olha, essa pessoa que está falando que é um eletricista, realmente é qualificado para fazer os serviços de elétrica de acordo com a província. Se alguém do grupo tiver esses certificados, mais o CLB 5, né, em inglês entre 5 e 7 ganha 25 pontos, e em inglês acima de 7 ganha 50 pontos. Isso é para quem estiver focando em trades. Aí vem a parte D, de pontos adicionais. Quem tem irmão ou cunhado vivendo no Canadá como cidadão canadense ou residente permanente ganha 15 pontos. Se você tiver 7 ou mais em todas as frentes no francês e pelo menos 4 no inglês, você ganha 15 pontos. Se você tiver 7 ou mais no francês e pelo menos 5 no inglês, você ganha 30 pontos. Então, para quem tem francês como primeira língua, é bem mais fácil conseguir esses pontos, né? Então, para quem for fazer... lembra que a gente tem 2 idiomas, inglês e francês? Quem tiver o francês melhor que o inglês, é relativamente fácil chegar no 5 do inglês. Não é tão fácil assim chegar no 9 do inglês, né? Que a maioria de nós precisamos. Mas um desafio que pode valer muitos pontos para vocês é chegar nesse CLB 7 do francês, que vai dar 30 pontos extras para vocês. E além dos 30 pontos extras, muitas províncias têm chamado pessoas que sabem falar francês como adicional. Então, pode ser também abrir algumas portas para vocês em programas provinciais. Tá, aí aqui essa parte é bem importante. Vamos supor o meu cenário, que eu já tinha uma pós-graduação no Brasil. Eu tinha o meu bacharel e uma pós no Brasil. Se eu venho para cá fazer uma pós-graduação de 1 ano a mais, eu não vou ganhar pontos em educação porque eu já tinha 2 cursos superiores. Mas eu vou ganhar 15 pontos a mais aqui. Só que nesse meio tempo, eu vim para cá com 34 anos, agora eu estou com 38. Eu teria perdido 1 ou 2 anos nesse processo. E depois dos 30, você perde 5 pontos por ano. Então, eu ganharia 15 pontos, mas eu perderia entre 5 e 10. Isso faria muita diferença no meu planejamento? É uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Então, pensem nisso também antes de decidir estudar aqui. Se você fizer mais de 2 anos de curso, então 3 anos ou mais, você ganha 30 pontos. Isso aqui geralmente é um bacharel. Então, se você não tem bacharel no Brasil, você é bem novo, ainda não fez o bacharel, tem dinheiro para investir, vem fazer o bacharel aqui, você ganha 30 pontos e aí passa a ser elegível também para os outros programas. Essa parte aqui de baixo
de empregos arranjados. O que são empregos arranjados no Express Entry? Não adianta chegar aqui e falar, olha, eu fui contratado por essa empresa, não é porque você tem um emprego que você pontua nesse critério. Para você pontuar nesse critério, você tem que ter um documento chamado LMIA, L-M-I-A, né, em português, que significa que a empresa já tentou contratar outras pessoas, canadenses e residentes permanentes, não encontrou ninguém com aquele perfil e precisa contratar um estrangeiro. Se a empresa conseguir provar isso e te der esse documento para você trabalhar para essa empresa nos critérios do LMIA, aí sim você pontua. Se você tiver um NOC 00, que geralmente é a alta gerência de empresa, você ganha 200 pontos. E se você tiver NOC 0A ou B, que são posições gerenciais ou qualificadas, você ganha 50 pontos. A maioria de nós para aqui, tá? A maioria de nós consegue pontuar até 600 pontos no Express Entry. Porém, algumas outras pessoas são nominadas pela província. E aí elas ganham mais 600 pontos. Se você conseguir uma nomeação da província, você vai passar no federal, porque os sorteios do federal geralmente são abaixo de 600 pontos. Não chegou nenhum federal até onde... Não, chegaram alguns acima de 600 pontos. Mas geralmente, se você tem 600 pontos, você vai ser chamado. Mas a maioria de nós vai pontuar até 600 pontos, porque esses outros 600 é um processo à parte que você vai fazer com a sua província e depois vai falar só aqui no Express Entry que você recebeu essa nomeação. Então, são 2 processos para quem for fazer o provincial. No fim, você soma tudo. Isso pode te dar no máximo 1.200 pontos. Para quem não tem a nomeação provincial, vai te dar no máximo 600 pontos. Hoje é 23 de agosto de 2020, por causa de toda a confusão com a pandemia e eles terem parado de chamar por um tempo o Federal Skilled Worker, os últimos sorteios têm girado, de Federal Skilled Worker, tem gerado em torno de 475 pontos. Então, se você tiver 475 pontos ou mais, já hoje seria uma excelente pontuação. Geralmente, antes da pandemia, 470 já era uma ótima pontuação, aumentou um pouco por causa da pandemia, vamos torcer para que diminua. E uma outra característica por causa da pandemia é que eles passaram a chamar Canadian Experience Class, que são pessoas que têm experiência de trabalho aqui, separado do Federal Skilled Worker. Então, isso é uma coisa nova, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, esses sorteios separados, mas acabou facilitando a vida de quem tem essa experiência aqui, porque a pontuação para ele está menor do que a pontuação para quem ainda não está aqui no Canadá. Ok? Mas eu só queria dividir isso com vocês hoje. Antes de tomarem qualquer decisão sobre o plano de vocês de imigrar, passem por esse site e entendam cada um dos critérios para vocês saberem aonde vale a pena focar os esforços de vocês.